Oi pessoal, eu sou a Bia do Mato no Prato e estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre a identificação de plantas alimentícias não convencionais, as punk, que muitas vezes nascem por aí espontaneamente e a gente nem percebe. Eu estou aqui no Espaço de Atividades Socioambientais do Sesc Taubaté e esse é um perfeito lugar para a gente observar, identificar e até trabalhar com essas plantas. Abrir os olhos para essas variedades de plantas que crescem espontaneamente e que têm potencial medicinal ou comestível pode ser a abertura de novas possibilidades de geração de renda. Além disso, elas apontam para a qualidade do solo, do ambiente em que se vive e até características interessantes para a gente conseguir fazer o manejo e o cultivo de outras espécies. É importante lembrar que nem sempre essas plantas são total desconhecidas. Às vezes elas são cultivadas como ornamentais, plantas que a gente conhece de uma vida inteira, só não sabe dos potenciais alimentícios que ela tem. Mas a ideia hoje é a gente falar mesmo das espontâneas. Vamos dar uma olhada no que a gente tem por aqui? Aqui, por exemplo, eu tenho uma variedade que é muito comum em tudo que é horta, espaço assim de jardim. Vou tirar a folhinha dela aqui para vocês verem. É a trapoeraba. A trapoeraba ocorre em vários tamanhos, existem muitos tipos dela, cores diferentes também, mas essa verdinha e de folhas pequenas é a mais comum, o que é ótimo porque ela é a que tem as folhas mais tenras, mais macias e por isso é perfeita para a gente colocar na nossa culinária. Ela pode ser servida em saladas, mas o ideal é que seja refogada, como muitas outras plantas. Quando a gente começa a experimentar, a gente vai perdendo medo e criando outras receitas, outros preparos e conquistando o paladar da família com essas plantinhas aqui. Eu vim para cá, que é um espaço aqui do Sesc Taubaté, voltado para a experimentação de uma agrofloresta. A ideia é mostrar que aqui, por terem mais variedades, esse é um espaço também mais frequentado por animais, como pássaros, por exemplo, que são perfeitos dispersores de sementes. E com isso, a diversidade desses espaços é ainda maior e tende a sempre crescer. E aqui no chão, a gente tem também um pouquinho da batata doce. O mais legal é que a gente percebe que aquela mesma planta que eu mostrei lá no outro espaço ocorre aqui nessa versão maior, a trapoeraba, mas ela está crescendo aqui junto com a batata doce. Com certeza não foi plantada. Aqui, ó, eu estava indo num outro caminho, mas parei para mostrar para vocês esse aqui, que é o coração da bananeira ou umbigo de bananeira. Eu gosto também de chamar de mangará. É a inflorescência da banana. Dá assim na ponta do cacho. Olha o cacho lá em cima. Esse mangará poderia ter sido colhido há tempos, quando ele estava até mais próximo do cacho, porque a massa dele estava maior. Aqui ele já está bem madurinho, já no final do seu desenvolvimento. Mas ele é uma iguaria, dá um palmito saborosíssimo quando preparado, quando refogado. E o mais legal dele, eu estou vendo aqui no chão algumas brácteas. E essa é uma parte que pode ser aproveitada, além de ser feita também na panela, né, como um ingrediente, pode ser usada como um recipiente. Então o prato pode ser servido nas próprias brácteas ou pétalas, né, como a gente chama assim de modo bem popular, essa parte do coração da bananeira. Olha aqui, gente, que curioso esse espaço. Aqui era um cantinho desse espaço da agrofloresta que recebeu as estacas da poda da Ora pronobis, que fica lá na horta. Como a Ora pronobis é uma cactácea, é uma planta muito resistente, rústica, ela aguenta mudanças de espaço, de temperatura e resiste ainda assim. Aqui ela inclusive começou já a dar brotos, que podem ser comidos, né, consumidos ou retirados para a produção de novas mudas. Esses brotinhos aqui, aliás, eles estão bem jovens e com as folhas bem molinhas, são ideais para serem consumidos crus na salada, diferente das folhas mais maduras, mais desenvolvidas, grandes assim, ó,
que não se recomenda nunca comer cruas, porque ele tem um alto teor de oxalato de cálcio que se acumula no organismo e pode fazer mal. Essa daqui a gente sempre vai refogar. Tem até uma tática legal que a gente dobra assim, ó, a folhinha dela e tira esse miolinho, porque muita gente não gosta da Ora Pronobis, que diz que ela tem uma baba, né? E aí essa baba fica aqui, ó, e a gente pode usar essa folha, fazer um refogadinho legal, colocar numa panqueca, num omelete, numa torta, enfim, usar em inúmeras preparações. Mas assim, sempre branqueada, que é aquela fervura rápida, ou refogada. E aí, ó, que engraçado, nesse ambiente a gente acaba encontrando outras espécies, ou que já foram semeadas aqui no passado, como o feijão guandu, que a gente tem alguns brotinhos aqui, ou outras que nunca foram plantadas, mas que ocorrem. Essa aqui, por exemplo, é o espinafre do mato, uma planta super comum que a gente encontra por aí em praça, em terreno baldio. Eu não conheço ninguém que cultiva, mas ela é um alimento em potencial e digo para vocês que é saborosíssima. Pode ser aproveitada de diversas formas, desde que seja cozida, desde que seja pelo menos branqueada. E a gente tem uma outra aqui que, diferente do espinafre do mato, que é pouquíssimo conhecido, essa já é bem popular, que é a serralha. A serralha é uma punk polêmica, porque muita gente encara ela como uma hortaliça tradicional. Em vários lugares do país, principalmente aqui na nossa região, né, do Vale do Paraíba, a gente tem a serralha muito consumida num passado da nossa culinária e por isso ela é ainda uma planta reconhecida, assim como tradicional. E aí é muito importante a gente olhar para essa questão, né, do que é ancestral, do que é tradicional, porque hoje em dia já não se acha mais a serralha para ser comercializada em mercados, quitandas. Às vezes a gente encontra assim numa banca de feira, dessas em que as pessoas trazem mesmo, gostam de trazer coisas diferentes. Mas eu conheço muita gente que compraria um maço de serralha se visse disponível por aí para venda, para matar a saudade, para resgatar essa memória afetiva que ela traz. Agora que a gente já viu esse cantinho aqui da nossa agrofloresta, vamos lá para o meio para a gente entender a diferença do interior desse ambiente. Chegando aqui no meio, a gente está a menos de 10 metros de distância de onde estava antes, mas a diferença da temperatura, da sensação térmica é muito grande. E aí a gente vai ter a ocorrência de espécies diferentes no que diz respeito assim às espontâneas. Outras, como os feijões, que a gente já é acostumado a cultivar, são perfeitamente adaptáveis a esses ambientes. Lá eu tenho feijão guandu, aqui eu tenho esse que a gente chama de labi-labi, ou feijão orelha de padre. Ele tá bem bonito aqui, bem florido e já com vagens, tanto em estágio assim mais verde, quanto elas já sequinhas com sementes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho as flores, que são comestíveis também. Ele dá essas flores brancas, é bem bonito, lembra uma orquídea. E como aqui é um espaço de produção, reprodução de novas mudas e sementes, a gente tem aqui várias dessas vagens sequinhas, com seus feijões guardadinhos aqui dentro. Vou colher algumas para vocês verem. Eles podem ser comercializados, mas podem também ser plantados em outros lugares, multiplicados, para a gente conseguir aumentar e fazer disso de fato uma produção. Ou levar para feiras de trocas de mudas e sementes, dissipar aí essa variedade. Agora vamos dar uma caminhada fora desses espaços que já são destinados para o cultivo. Vamos ver o que está crescendo por aí afora, gente. Nós demos uma volta nos jardins do Sesc e nas ruas do entorno, a caça das punk espontâneas. Mas como esses são espaços muito bem cuidados pelos jardineiros e pelo pessoal da limpeza urbana, elas estavam escassas. Mesmo assim, a gente encontrou essas que comprovam a resiliência dessas plantas comestíveis. Eu estava caçando dela. Essa aqui é a Major Gomes, ou Maria Gorda. Eu prefiro chamá-la pelo nome científico, que é Talinum paniculatum. Essa é uma espécie que em lugares mais manejados, mais cuidados e limpos com frequência, não ocorre. Mas nas ruas é muito fácil de encontrar. Eu falo que é planta de pé de árvore ou de pé de poste.
Essa planta tem, em média, 23% de proteína vegetal na sua matéria seca, o que significa que a farinha dela seria uma farinha extremamente nutritiva. É claro que é muito mais vantajoso a gente simplesmente incluir ela assim, natura, na nossa salada, nos nossos sucos verdes ou em qualquer tipo de preparação culinária. Ela é uma das minhas favoritas, porque não tem um sabor muito forte, muito expressivo, tem as folhas crocantes e ao mesmo tempo suculentas e é integralmente comestível. Ela pode ser comida nas suas folhas, as suas raízes e também as flores e as bolinhas que ela dá aqui no topo, que são as sementinhas. Essa é uma planta que a gente poderia colher a muda daqui e replantar na nossa horta, deixando que ela se disperse por lá e em um tempo a gente tem aí um bom canteirinho formado. Canteiro esse que pode alimentar muitas pessoas e até mesmo ser uma fonte de geração de renda. Para comer ou para cultivar, não importa. Saber olhar, identificar, reconhecer as plantas é sempre um dos nossos papéis mais importantes, porque nós podemos proteger esses espaços naturais e esses espaços se preservam naturais dentro mesmo das cidades. Eu te convido a abrir os olhos e ampliar seus horizontes através dessa nova prática. A gente se vê na próxima. Obrigada, pessoal!